Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E hoje é um maravilhoso dia, um abençoado dia de sábado, dia 17 de agosto de 2024, né? Esse ano abençoado. E hoje também que é o dia do pão de queijo. Alô, pessoal aí de Minas Gerais, abraço para vocês, né? E aproveita também para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. E a gente está falando sobre as ODS da ONU, Agenda 2030. E hoje a gente vai falar sobre o objetivo de número 4, que é educação de qualidade. Educação de qualidade. Então, vamos lá. Então, a gente vai estar compartilhando a tela aqui com vocês. Desde já fica o convite para vocês estarem também verificando os outros vídeos da gente aqui no canal do YouTube sobre a ODS da ONU, Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Então, vamos falar hoje sobre o objetivo de número 4, Educação de Qualidade. Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Infelizmente, ainda em algumas regiões do Brasil, a gente tem uma certa dificuldade, que está no Brasil inteiro, né? Quando a gente fala sobre o termo de educação, né? Infelizmente, existe parte dessa população que ainda pensa que é irrelevante, por exemplo, você, né, seguir pelos estudos, né? Muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho e acham que isso não seria uma vantagem, mas né? Inclusive, existem, né, estudos, pesquisas que apontam para isso. Quanto mais você segue nessa linha dos estudos, né, fazendo, por exemplo, completando o ensino médio, seguindo pela graduação, pós-graduação, né, mestrado, doutorado, enfim, você acaba tendo mais oportunidades no mercado. É certo que parte também dessas pessoas, né, tem também sua parcela também de desemprego, mas é importante que a gente frise que, né, quando a gente acaba estudando mais, as oportunidades podem chegar até nós e a gente sabe aproveitar essas oportunidades. É claro que depende também, né, do nosso incentivo de ir adiante procurando por essas oportunidades, ou até mesmo quando a gente acaba se qualificando mais, essas oportunidades elas podem chegar até nós. Então é importante também ser confiantes. Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário. Nessa etapa, por exemplo, do desenvolvimento da criança, né, que vai até uns 7 anos por aí, é muito importante também trabalhar o contexto do envolvimento com a natureza, com a criatividade, nessa questão do desenho em si, sobre o meio ambiente também. Então, essas questões também trazem para a criança realmente, posteriormente, né, no caso, um desenvolvimento maior da sua criatividade, por exemplo, da sua forma de lidar com as diversas circunstâncias que ele vai enfrentar, que ela vai enfrentar no decorrer da sua vida, por exemplo. É importante frisar essa questão da primeira infância, né, como que está lidando. A importância também de observar o conteúdo de casa, por exemplo, se os pais estão presentes, né, se tem um pai, uma mãe presente, né, e dando apoio a isso tudo, né, essa primeira infância. É importante ter isso também. Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a universidade. Quando a gente chega nesse tópico, a gente lembra da Universidade Pública Federal, né? E a gente ressalta, estadual também. A gente ressalta a sua importância, por exemplo, para as pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade, né? A gente sabe que, infelizmente, quando a gente fala em termos salariais,
o Brasil, né, as diversas regiões do Brasil ainda sofrem muito com essas questões de salário, né? Fica muito caro você, por exemplo, fazer uma faculdade, às vezes, e ir para o seu trabalho, e acaba sendo tudo muito cansativo também, né? Questão de transporte, alimentação, para quem não mora com os pais, principalmente, isso acaba sendo mais dificultoso. Então, essa abertura para a universidade pública, por exemplo, dispõe, né, de maior facilidade para a pessoa desenvolver as suas habilidades, por exemplo. Então, a importância aqui da questão da universidade pública também, né, desse apoio. E meus parabéns também para vocês que têm seus trabalhos e conseguem unir isso também com a vida universitária, né? Com a vida, por exemplo, de universidade, né? Ou de faculdade, enfim. Porque às vezes fica complicado também, né? Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Outra coisa, por exemplo, que pode ser desenvolvido é as questões relacionadas ao próprio espírito do empreendedorismo, né, que infelizmente, quando a gente vai observar as questões relacionadas à desigualdade de condições, né, por exemplo, digamos, as pessoas que têm já uma família que não é estruturada, né, uma família mais desestruturada, principalmente financeiramente ou emocionalmente, mas enfim, isso acaba tendo um impacto direto sobre a vida desse adolescente, né, desse jovem, e as questões relacionadas principalmente também à questão da mente, né? Por exemplo, as pessoas acabam tendo certo bloqueio. Ah, será que eu sou capaz? Né? Às vezes a pessoa tem uma habilidade, tem algo a ser trabalhado com que ela possa ganhar dinheiro, por exemplo, e às vezes tem esse bloqueio na mente. Ai, porque é um ambiente que eu estou sendo criado. Ai, será que eu sou capaz? Ai, será que eu consigo romper? E às vezes a gente vem, né? A gente que está trabalhando em questões relacionadas também à evolução e conhecimento, às vezes a gente vem exatamente com esse objetivo, né, de romper essas barreiras, de quebrar com essas condições para que as próximas gerações sejam, né, tenham mais igualdade perante a sociedade, no caso. Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade. É muito importante esse tópico, porque quando a gente vai olhar, né, ao longo da história, o quanto que as mulheres ainda lutam, né, por seus postos de poder, por questões relacionadas à igualdade, né, no mercado de trabalho, enfim, e nos próprios cargos em si, né, às vezes a mulher ela tem que provar 1000 vezes que ela é boa, sabe, assim, perante uma sociedade que ainda é infelizmente machista, tem vários preconceitos ainda, infelizmente, né, é muito triste essa situação, né. Então, é preciso também trabalhar isso desde a escola, né, com as crianças, trabalhando essas questões relacionadas a gênero, por exemplo, para ir quebrando, né, exatamente essas questões relacionadas a preconceito, para que no futuro essas crianças elas construam uma sociedade melhor, por exemplo, né? Porque às vezes eles não têm um exemplo dentro de casa, às vezes tem essa questão dentro da própria casa, né, do preconceito de gênero. E sobre igualdade de acesso, por exemplo, em relação as questões das pessoas com deficiência, né? Às vezes são pessoas que estão ali excluídas de fato da sociedade, que as pessoas não olham, não observam, né? Por exemplo, quando vão estabelecer políticas públicas ou meios de deslocamento, acabam não observando essas condições também, essas pessoas com deficiência, que são pessoas que estão ali tentando, né, viver ou até mesmo sobreviver perante uma sociedade ainda muito desigual, né? Povos indígenas também, né? São coisas que estão sendo debatidas agora, principalmente com essa questão da Agenda 2030. E crianças também, né, que às vezes, infelizmente, assim, a gente sabe que existe questões relacionadas à prostituição infantil em alguns lugares, e é preciso olhar para essas coisas, né? É preciso que a gente também seja atuante nessas questões, desde o nosso próprio ambiente onde a gente vive,
né? Ou por além mais, por exemplo, a gente estabelecer algum tipo de projeto que ajude nesse sentido. E a educação é a fonte principal disso tudo, né? Da gente romper essas barreiras. Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática. Para essa questão estar aqui também na ODS número 4, relacionada à educação, a gente vê também essa necessidade de trabalhar o lado da matemática, né? Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Nesse aspecto aqui, a gente começa a falar também sobre a importância, né, do meio ambiente, também como uma forma de trabalhar isso, por exemplo, na educação, né, principalmente, por exemplo, quando a gente vai olhar também para a primeira infância, é importante trabalhar essas questões relacionadas ao respeito ao meio ambiente, visto que a gente também depende desse meio ambiente para sobreviver, né? Ele que nos fornece, de fato, essas condições, então é preciso que a gente se atente, por exemplo, né, aos direitos humanos, ao respeito, à igualdade de gênero, como a gente já havia citado aqui antes, promoção de uma cultura de paz e não violência, né? É importante a gente saber trabalhar a nossa mente. Por isso eu até convido vocês, né? Tem o curso Caminho da Vida que ele fala sobre isso. Sobre a gente trabalhar a nossa mente para a gente conviver melhor em sociedade, por exemplo, gerando menos danos às outras pessoas e a nós mesmos também, porque a gente acaba, né, sofrendo essas consequências das ações que a gente faz, né? Então, por exemplo, prezar pelas questões de paz e não violência. Por isso a importância também do autoconhecimento, onde a gente vai trabalhar os nossos pontos positivos, aquilo que a gente tem de negativo para melhorar, por exemplo. A gente pode também ser esse ser em transformação. Então, quando a gente fala sobre a educação, além das questões relacionadas, por exemplo, aos aspectos da inteligência, a gente vê que tem algo maior ainda, né? Que esse conhecimento pode nos levar também a um aspecto de sabedoria. E a sabedoria nos faz refletir sobre as nossas ações, né? Então, tem online a gente encontra o teste de QI, né, que é o teste de inteligência, que vai nos dar vários exercícios e vai nos dar depois uma pontuação. Mas também existe um teste, chamado teste de coeficiente emocional. Então, em relação às nossas emoções, né? Se a gente consegue ser uma pessoa empática, por exemplo, como que a gente lida com o outro. E a gente consegue também melhorar esses aspectos. Cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável, né? É importante também a gente ter esse respeito dentre as diversas culturas que a gente vive num país que é múltiplo, né? Vários estados, a gente tem as formações iniciais aqui do nosso território, mas cada povo, né, tem uma cultura diferente e a gente precisa respeitar isso, respeitar as diversas linguagens aqui no Brasil e também no mundo, né? Preciso ter esse olhar de respeito pelo outro, né? Pelas diferenças. Construir e melhorar instalações físicas para educação apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. E agora fica um convite também para os professores, né, estarem trabalhando, por exemplo, seus conteúdos de uma forma mais inclusiva, né, por exemplo, às vezes você vê que um aluno ou aluna tem uma certa dificuldade, você acaba ignorando aquilo. Mas tente trazer aquela pessoa para esse universo também da aprendizagem, da educação. Né? É importante que isso seja inclusivo para todos. Inclusivo para todos foi ótimo, né? Então, é importante trabalhar essas questões, né? Antigamente não tinha, né, esses diagnósticos, por exemplo, relacionados à questão do autismo, né?
dentre outras questões, por exemplo, TDAH, né, dentre outras questões que podem ser trabalhadas também dentro da sala de aula, dentro de projetos, né, dentro de redes de organizações, por exemplo. E isso também pode ser trabalhado, né, através desse método inclusivo, né, da educação, trazendo essas pessoas para serem também atuantes dentro da sociedade, não excluindo, né. Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos de engenharia e programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento. 2020 foi há 4 anos atrás, né? A gente sabe que tem vários projetos também nas escolas públicas, relacionadas a essa questão também da ciência, né? De levar as pessoas para outros países e lá eles desenvolver algum tipo de tecnologia. Mas frisando que também é importante trazer isso aqui para o Brasil. Por exemplo, às vezes as pessoas elas vão para outros países e ficam por lá, né? Porque às vezes falta um certo investimento aqui, né, na rede de ensino do próprio país, no caso, né? Então é muito importante frisar essas questões. E o nosso objetivo com esse vídeo aqui é debater justamente essas questões da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que a ONU fala, né, sobre essa Agenda 2030, e esses são os objetivos. Então, a nossa meta aqui é trabalhar com vocês isso para que vocês entendam que vocês também são atores, né, dessas ODS, que está na nossa responsabilidade também trabalhá-las a nosso alcance. Até 2030, substancialmente, aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional, para a formação de professores nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento. Assim como o Brasil, a gente sabe também que o continente africano sofre com essas questões de desigualdade, né? Infelizmente lá tem uma alta de preços enorme sobre alimentos, sobre diversas outras coisas, né? Escassez realmente assim, desigualdade. Isso afeta drasticamente as condições de vida de um povo, né? Então é preciso que a gente também escolha melhor os nossos, como é que eu posso dizer, os nossos líderes, né? Então é preciso que a gente tenha essa cautela também. E a gente aprenda também, né, a lidar com essas dificuldades, com essas desigualdades, porque nem sempre a gente acaba sendo de um lugar, né, de uma família que tem condições financeiras para apoiar todos os nossos processos de desenvolvimento, tanto da infância, tanto da adolescência, tanto da vida adulta, né, apoiar nossos sonhos, aquilo que a gente quer realmente. Às vezes a gente acaba ouvindo muitas palavras negativas em relação aos nossos sonhos, mas eu digo que não levem isso para o coração de vocês, tampouco para a mente. Procurem trabalhar sobre aquilo que vocês têm no momento e avancem, né? Independente de qualquer crítica, independente de qualquer coisa, avancem e sigam adiante. E outra coisa que eu gostaria de falar também aqui com vocês do canal do YouTube, Evolução e Conhecimento, por exemplo, falando sobre agora universidade, né, universidade pública, quando a gente é estudante, né, quando a gente vai fazer uma prova de universidade, a gente sabe que tem as questões do Enem, no caso, hoje em dia, Enem, na minha época era Enem e o vestibular da própria universidade também, hoje em dia é só Enem, né, como se o Enem fosse, né, enfim. Mas é uma prova bem extensa, mas procurem trabalhar o emocional de vocês e tudo dará certo, né? A gente sabe que esse ano está bem próximo também ter a prova do Enem. E espero que vocês alcancem, né, a meta de vida de vocês e consigam transformar os ambientes, né,
através da educação. A educação, ela liberta, a educação, ela nos ajuda a conquistar os nossos sonhos, né? Então, falando agora anteriormente, né, quando a gente estava falando sobre a questão da universidade, do vestibular, do Enem, é importante que a gente tenha uma certa consciência, por exemplo, quando a gente fala sobre cotas, né? Às vezes existe, né, as pessoas que têm certas condições financeiras e acabam até mesmo colocando essa opção de cota, né? Porque os próprios filhos estudaram em escola pública e colocam lá, estudou em escola pública, não sei se continuou com esse método, mas e acaba colocando como cota, mas aí a pessoa, né, o filho, filha, ela faz um vestibular, né, às vezes super caro, um vestibular que é bem qualificado e acaba entrando como cota, só que entra como cota concorrendo com estudantes, por exemplo, que não tiveram as mesmas condições de preparação para esse mesmo curso, por exemplo, né? É preciso que haja também uma certa reflexão, até que ponto eu não estou sendo desigual com as outras pessoas também, então preciso ter essa consciência prévia também sobre isso, né? E você, né, que está aqui na vida para vencer, também não se importe com essas pessoas que acabam meio que, entre aspas, burlando, né, as leis, as questões, enfim. E tentando burlar o sistema, na verdade. Mas não se importem com isso, né? Foquem em vocês, foquem nos seus desenvolvimentos e acreditem que tudo dará certo, né? Eu digo que a pessoa que ela não tem tantas condições, ela precisa, é necessário que ela tenha um tanto superior de fé. É preciso que tenha a fé. Porque a fé, falando agora do termo mais específico sobre a fé ela transforma, né? Nem sempre nascemos sobre condições igualitárias de concorrência perante a sociedade, mas quando a gente tem a fé conjunto com a gente consegue ter visão daquilo que vai acontecer. Então, a gente consegue também delinear mais especificamente os assuntos, né, de determinada prova com eficácia. Porque agora, né, compartilhando algo muito precioso que eu tenho com vocês, né, eu espero transformar a vida de vocês, espero que vocês acreditem nos sonhos de vocês. Uma coisa que a gente precisa trabalhar muito é a positividade da nossa mente. Se a nossa mente começa a pensar somente coisa positiva, a gente começa a atrair essas coisas. Isso chama lei da atração. Por isso que eu convido vocês também a conhecer o livro da Rhonda Barnes, que fala sobre lei da atração, né? Tem até um filme também. Assistam esse filme, prestem atenção. Isso fala sobre o nosso poder mental, o poder da nossa mente. E isso vai nos direcionar para as oportunidades que a vida tem para gente. E eu vou deixar também, eu estou achando muito interessante, eu vou deixar para vocês uma oração que fala sobre prosperidade e oportunidade. E é tudo que esse ano 2024 traz para a gente. Né? É um ano kármico, é um ano para quebrar paradigmas, situações familiares antigas, e também é um ano para a gente prosperar e para a gente vencer, conforme for a nossa mente, o nosso sonho, a nossa determinação. Então, eu diria para vocês que, independente das condições que você está vivendo, independente do quanto as pessoas às vezes tentem burlar o sistema, independente das desigualdades, foquem naquilo que vocês querem e tenham um pensamento positivo sobre isso. Porque o universo ele vai atrair isso para você. Você vai atrair isso de forma automática. Então é isso. Que seja para o bem da humanidade sempre, né? Então é isso, a gente é preciso manter esse pensamento positivo. Então esse foi o nosso vídeo sobre educação de qualidade. Eu achei interessante a gente entender um pouco mais para vocês entenderem que vocês são capazes, independente do ambiente ou das condições que vocês foram criados. Falo isso por experiência própria. Então acredite nos seus sonhos, né? Acredite nos seus sonhos.
Então, esse foi o nosso vídeo. E a gente vai continuando falando com vocês aqui no canal do YouTube Evolução e Conhecimento. A nossa próxima ODS é a ODS número 5, Igualdade de Gênero. Para você que é mulher, né, que às vezes precisa provar que você está em um determinado cargo por merecimento e não porque outro homem cedeu para você, né? É preciso que a gente mantenha a nossa mente firme no propósito de saber que estamos aqui para romper as barreiras de preconceito também. Todas as questões, todos os paradigmas que vêm de muito tempo atrás, né? E eu ia falar alguma coisa com vocês. No momento eu não estou lembrando. Desde que eu segui essa linha da evolução e do conhecimento, que se iniciou mais profundamente no ano 2020, quando eu conheci frases para o subconsciente, perguntas para o subconsciente, e comecei a desenvolver a minha missão de alma. Eu convido vocês também a conhecerem o Instagram Evolução e Conhecimento. Lá a gente fez uma live falando sobre isso, sobre o que é missão, propósito de vida, né? E eu gostaria que vocês trouxessem isso para a vida de vocês, né? Eu não sei se você possui uma fé, se você não tem fé. Também não importa, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem um entendimento, cada um tem um tipo de conhecimento e tá tudo bem. Mas convivendo através das minhas próprias experiências, eu entendi que Deus, ele é onisciente, ele tudo vê, ele está em todos os lugares. A gente não esconde nada dele, também ninguém esconde nada dele, né? Isso é maravilhoso, porque quando a gente tem essa união, a gente consegue ter acesso. É onipresente, né? Que é a onipresença dele também, ele está em todos os lugares, ele é parte de nós. Onipotência, ele pode todas as cores, todas as coisas, né? E ela é essa união aí do arco-íris mágico, as 7 cores do arco-íris, desse universo místico. Então, Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é onipotente, ele possui esse poder. E quando a gente entrega a nossa vida, a nossa razão, a nossa existência a ele, a gente consegue ser feliz. E a gente não deposita a nossa felicidade, nem terceiriza a nossa felicidade para outras pessoas ou para outras substâncias. A gente é unicamente dependente dele. E quando eu falo sobre Deus, eu não falo sobre religião. Eu falo sobre espiritualidade. A espiritualidade é um mar, é um oceano. Ele é amplo, ele cabe em todas as religiões. Mas esse Deus, ele é único. Ele habita dentro da gente, né? E é importante que a gente tenha esse entendimento também. A gente vive em um país laico, né? Onde possui laicidade. Para quem não conhece o termo, é importante também a gente pesquisar, né? O conhecimento, ele salva, o conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele empodera, né? E é isso. Esse foi o nosso conteúdo bem profundo, falando sobre a educação de qualidade, sobre a Agenda 2030, sobre os nossos pontos de vista enquanto evolução e conhecimento, né? E para finalizar aqui com vocês, eu vou estar lendo a passagem de compartilhar a tela aqui com vocês. Então, que bom que vocês estão até aqui, porque daí vocês vão pegar um conteúdo bem extenso, que acredito que vai adicionar muito na vida de vocês. E isso é maravilhoso. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Eu falo que eu comecei a ter maior discernimento da vida, do que era a vida, quando eu me permiti ter esse acesso à minha consciência, sabe? A me conhecer.
O autoconhecimento, ele liberta a gente. Ele liberta a gente dessa matrix, ele liberta a gente do caos, ele leva a gente para a luz, ele nos traz realmente essa visão sobre as coisas, sobre as nossas próprias ações. Ele nos conduz, né, a esse caminho reto, a retidão. Às vezes a gente pensa, nossa, a gente está num mundo que às vezes é tão, como é que eu posso dizer? Tão corrupto, né? Mas quando a gente se volta para esse Deus libertador, esse Deus que purifica nossas emoções, purifica o nosso caráter, a gente começa a entender que a gente recebe esse grande banquete, né? Precisa que a gente tenha essa visão maior, que a gente não se perca nesse caminho. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. E eu estou emocionada porque eu sinto a presença de Deus aqui. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo: Vá pelos caminhos e valadas e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E então, dessa forma, Jesus ele nos convida a comer desse banquete, né? Somente através da comida e da bebida que vem dos céus é que a gente fica satisfeito. Quando a gente entende o nosso propósito de vida, a gente começa a entender que a vida possui sentido e a gente encontra esse sentido na vida, né? Parece até algo meio filosófico, né? E é filosófico também, né? É o amor à sabedoria. Então, essa mensagem que eu quero passar aqui para vocês. Através de experiências pessoais, através de experiências de outras pessoas também, que a gente aprende também muito com os erros de outras pessoas. E sobre a vida, né? Sobre tirar boas lições do nosso passado, sobre viver o nosso presente, que é um presente. Às vezes a gente fica muito conectado ao passado ou ao futuro, mas é preciso que a gente tenha essa conexão, né? Nos chame de volta, para a gente construir o nosso futuro, né? De forma consciente. E que esses próximos meses sejam grandemente abençoados, sejam meses iluminados, e que esse sol, essa lua continue iluminando essas estrelas. Então, fica expressa aqui a minha gratidão a vocês que estão aqui no canal do YouTube Evolução e Conhecimento. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Né? Gratidão a todos vocês, gratidão ao universo maravilhoso, né? Em próspero ambiente abundante, divino, né? A esse Deus maravilhoso, esse Jesus que nos conduz ao caminho da iluminação. Gratidão a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.